Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje, neste nosso domingo, 24º domingo do tempo comum, o Evangelho é de Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 32. O Evangelho de hoje é realmente muito bonito e precisamos lê-lo várias vezes e investir tempo na nossa reflexão, para fazer uma reflexão muito maior do que essa que fazemos aqui em poucos minutos, porque realmente vale a pena compreender o quão grande é a misericórdia de Deus para todos nós, que de fato se torna o tema principal do nosso Evangelho de hoje, que dizia que Jesus estava ali em determinado lugar e começaram a se aproximar deles algumas pessoas, publicanos, pecadores, que eram pessoas vistas com muito maus olhos pelos mestres da lei e pelos fariseus. Estes que se consideravam já santos e salvos, criticavam a Jesus porque Jesus se aproximava e deixava que essas pessoas consideradas pecadoras se aproximassem dele. E Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas que criticavam a ele, começou a lhes ensinar para poder mostrar o quão grande é a misericórdia de Deus e do Deus que veio para salvar as pessoas, do Deus que veio justamente para aqueles que se encontram no pecado, para aqueles que se encontram afastados, para aqueles que são considerados indignos do reino dos céus. É para todas essas pessoas que Jesus veio para trazer a sua misericórdia, o seu perdão. Por isso que no Evangelho de hoje Jesus nos conta três parábolas, três lindas parábolas para mostrar o quanto Deus ama, o quanto Deus se preocupa, o quanto Deus é misericordioso e o quanto Deus vai em busca das pessoas, sobretudo daqueles que não eram considerados dignos do reino de Deus, por serem pessoas que precisavam da conversão. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola da ovelha perdida, falando a respeito de quem, tendo 100 ovelhas e vendo que uma se perde, não deixaria as outras 99 ali num lugar seguro para ir em busca daquelas que se perdeu, por conta exatamente do valor e da importância que aquela ovelha tinha. Mesmo que ele ainda tivesse 99 outras ovelhas, aquela uma única que se perdeu era muito importante. E por isso ele vai e procura até encontrar aquela ovelha e ter uma grande alegria pela ovelha encontrada. E Jesus também conta uma segunda parábola nesse mesmo sentido, falando sobre uma mulher que, tendo 10 moedas de prata, perde uma dessas moedas e a partir daquele momento ela acende a lâmpada, varre a casa, procura e quando encontra aquela moeda que havia se perdido, ela se alegra e convida outras pessoas para comemorarem com ela, dado o valor daquela moeda. O que estava perdido precisava ser encontrado. Da mesma forma que aquela ovelha da primeira parábola que estava perdida precisava ser encontrada. E em ambos os casos é grande a alegria quando são encontradas. E a terceira parábola que Jesus nos conta hoje é essa belíssima parábola do Pai misericordioso, daquele pai que, tendo 2 filhos, um dele permanece fiel e o outro pega a sua parte da herança, sai de casa, gasta os seus bens, esbanja da pior forma possível e quando já está passando fome, sem qualquer tipo de dignidade, já enquanto pessoa, resolve voltar para casa para poder ter o que comer, para poder ter o que beber, porque acreditava que seu pai era um homem justo. Só que a esta pessoa que pensava que seu pai era um homem simplesmente justo, existe uma surpresa, porque não havia apenas justiça no coração daquele seu pai, mas havia amor. Um amor verdadeiro de quem acolhe, de quem perdoa e de quem restaura completamente a dignidade daquela pessoa que estava perdida.
E é belíssimo quando este pai conta e explica para o filho mais velho os motivos pelos quais havia novamente acolhido aquele rapaz que havia se perdido, e ele diz: esse teu irmão que estava morto tornou a viver. Esse teu irmão que estava perdido foi encontrado, como a ovelha, como a moeda, foi encontrado. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi reencontrado, demonstrando a grandiosidade do amor por todas as pessoas. Por isso, não tenhamos medo de nos aproximar da misericórdia do Deus que nos ama tão profundamente. Apesar dos nossos pecados, mesmo diante dos nossos erros, Deus nos ama profundamente e nós somos agradecidos a Deus pela imensidão do seu amor para com todos nós. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.